Olá, eu resolvi gravar esse vídeo porque o Júlio Laranja está se aproximando e a campanha que será veiculada em julho, né, para que todos se mobilizem no sentido de prevenir e fazer intervenção oportuna em oclusopatias, ela é de extrema relevância e bate direto com tudo aquilo que a ortopedia funcional dos maxilares entende e preconiza junto com a odontopediatria. Então, quando a gente fala, né, quando é que deve ser a primeira consulta de uma criança para se prevenir ou intervir adequadamente, né, numa oclusopatia, a gente pode dizer que a primeira consulta é no pré-natal odontológico. Então, é preciso que esse conceito seja ampliado e as pessoas entendam melhor esse olhar que é trazido pela ortopedia funcional dos maxilares e pela odontopediatria. Por quê? Porque o nosso foco não é dente. Então, quando eu vejo, como vi ontem, uma postagem nas redes sociais de uma colega que eu respeito muito, mas que dizia que a abordagem de um paciente que tem uma retrusão mandibular deve ser feita aos 12 anos de idade, ou no pico do surto puberal, que aos 8 anos deve ser feita a primeira consulta. Então, quando eu vejo essa postagem, eu respeito demais e acho que ela está certa. Ela está certa porque o foco dela é dente. E dente você pode colocar no lugar até com 80 anos de idade. Então, ela não está errada. Ela está fundamentada em trabalhos, né, que focam em dente, focam na oclusão, no engrenamento dos dentes, na posição adequada de dentes. Quando a gente tem um foco fora do dente, além do dente, essa abordagem não se sustenta, porque muitas das alterações que vão ser provocadas por diferenças de posicionamento antero-posterior da mandíbula em relação à maxila, não estou falando de dente, estou falando de bases, ok? Muitas dessas alterações vão ter repercussão no crescimento craniofacial de forma grave. E se a gente fizer uma intervenção preventiva, se a gente fizer uma intervenção corretiva oportuna no momento da detecção desse problema, a chance desse indivíduo que está em desenvolvimento ter a oportunidade de desenvolver a região craniofacial e o corpo como um todo é muito grande, porque nós precisamos entender que a boca não está isolada do contexto, a boca está inclusa na região craniofacial e tem uma relação direta com o corpo. Não há como compartimentalizar um ser humano. Não podemos. Isso é algo que a gente precisa mudar. Se eu sustento a minha prática clínica em literatura que tem um foco em dente, essa fala é correta, porque com 80 anos de idade eu movimento dente. Uma cirurgia ortognática pode ser feita em qualquer idade. Mas, se eu fundamento a minha prática clínica no que a literatura nos traz, com relação entre, que foca na relação entre o crescimento do sistema estomatognático, o crescimento craniofacial, o desenvolvimento dos 5 sentidos, o estabelecimento da postura corporal, o estabelecimento da respiração adequada, o meu olhar muda completamente. Eu tenho que ir para a literatura e buscar fundamentos para isso, e existem muitos. Então, é extremamente importante que a gente compreenda as diferenças de foco. Quando alguém fala que pode se esperar 8 anos para a primeira consulta com um profissional para avaliar se existe alguma alteração, e que a intervenção ela deve acontecer no momento do pico puberal, essa pessoa tem um foco em dente, ela está correta, ela está fundamentada por literatura. Quando alguém fala, como eu, que é preciso observar, antes de nascer, orientar, e depois observar cada passo do desenvolvimento do sistema estomatognático e intervir, assim que algo for
detectado em termos de não seguir o padrão, essa pessoa está com foco além do dente. E esse deve ser o mote principal de qualquer profissional da saúde. Não ficar com foco só no dente. A gente precisa olhar além. Porque o crescimento craniofacial, ele depende muito pouco da genética e muito mais dos fatores ambientais, que a gente chama de epigenéticos e de outras influências que estão aqui gerando, né, o padrão final facial. Tá? Então, não existe esse determinismo. Ah, o pai era assim, a criança vai ficar assim. Isso não é verdade. Em termos dentários, nós podemos trabalhar em qualquer fase da vida, mas em termos de crescimento, existem algumas coisas que a gente só consegue alterar quando a gente faz intervenção bem oportuna no início da vida. Então, vamos pensar nisso. Até 7 anos de idade, muita coisa já aconteceu que é irreversível. Essa que é a grande verdade. Vamos pensar nisso? Um beijo, um grande abraço e vamos junto para o Júlio Laranja, porque aí a ortopedia, a odontopediatria, a ortodontia vão entrar com tudo para orientar a sociedade no sentido de que é necessário intervir assim que detectado. Um abraço para todos.